pessoal, estamos aqui para a nossa aula das cartas gerais e eu quero iniciar já falando com você sobre essa questão das cartas gerais, da importância que ela tem dentro do Novo Testamento. Nós sabemos que nós temos as cartas paulinas e também as cartas gerais. E por que chama-se gerais? Porque não foi escrito por para uma pessoa especificamente ou para um povo, mas na verdade para várias pessoas. Ela foi escrita de uma maneira geral para alcançar várias pessoas. Por isso são chamadas cartas gerais, diferentes da carta de Paulo, que tem toda uma característica de escrita, né, direcionada a uma igreja em especial, ok? Então essa seria diferente. Vamos começar então com a carta de Hebreus. Hebreus é a superioridade de Cristo e o princípio da fé. A ideia da superioridade aqui é muito forte na carta de Hebreus. Lembrando que Hebreus, ele não foi escrito especificamente uma pessoa, uma igreja, na verdade, voltado mais para o povo de Israel, vamos colocar assim, para o povo de Israel. Eram cristãos judeus que tem um princípio muito interessante. Preste atenção, não foi Paulo que escreveu essa carta, há uma dúvida, uma dificuldade de pensar quem foi que escreveu essa carta, exatamente porque é uma carta que tem características diferentes. O autor, ele logo no início fala que ele não recebeu direto do Senhor, ele recebeu de segunda mão, não é? Ele tem uma característica hebraica do Antigo Testamento e também ele traz uma proposta dessa visão, dessa superioridade de Jesus Cristo, dessa visão de uma fé genuína e verdadeira, esse princípio da fé cristã. Então nós entendemos a partir disso que Hebreus tem uma preocupação de trazer essa visão da superioridade da pessoa de Jesus Cristo, do sacerdócio da pessoa de Cristo, esse princípio de viver pela fé. Essa é a verdade que nós temos dentro dessa carta, não é? Nós vamos ver muito de Levítico, muito de Êxodo, não é? Nós vamos ver muito do Antigo Testamento espalhadas durante todo esse livro. E aí nós começamos então com essa visão, 13 capítulos e essas 4 divisões. Essas 4 divisões de 1 a 4, 13, nós temos aí a pessoa de Cristo Jesus, a superioridade da pessoa de Cristo. De 4 a 14 a 10, 18, nós temos o sacerdócio de Cristo. Depois, de 10 a 19 a 11, 40, nós temos a superioridade, sempre pensando na superioridade aqui, do princípio da fé. E superioridade da prática da fé, 12, 1 a 13, 19, e o restante dos versículos vão terminar essa carta. Então, trazendo para nós essa proposta, essa visão poderosa. E aí nós começamos a entender essa visão a partir dessas 4 divisões. Primeiro, ele é superior, a pessoa de Jesus é superior aos profetas, aos anjos, sobre o homem, sobre a morte, sobre Moisés e sobre a incredulidade. Cristo é a revelação final e a completa representação de Deus. Então nós entendemos essa superioridade de Jesus a partir dessa primeira divisão da superioridade da pessoa de Cristo. Segundo, sacerdócio de Cristo. Então está aqui, sobre o sacerdócio araônico, rumo à maturidade, ordem de Melquisedeque, sobre a aliança obsoleta, oferta de si mesmo, principalmente o capítulo 9, né, trazendo para nós aqui essa proposta muito forte do capítulo 9, que não foi por meio de sangue de bodes, de animais, mas o precioso sangue de Jesus. Também traz para nós no 9:27, a visão de que morreu, segue seu juízo, não tem uma possibilidade de voltar ou qualquer coisa nesse sentido. Pensando nesse sacerdócio, ele é o sacerdote superior, e a gente precisa lembrar disso. Olha só, Cristo como o sumo sacerdote de Deus, ofereceu a si mesmo como sacrifício único pelos pecados de todos os homens de todas as épocas. Então a gente entende que o pecado passado, presente e futuro, o Jesus já morreu e ele não precisa morrer mais uma vez. A terceira divisão, que é o princípio da fé, 10, 19 a 11, 40. Então nós temos aqui sobre a ordem antiga, sobre a visão passada e agora observado na vida dos homens essa superioridade da fé.
a partir do capítulo 11, que vai falar sobre o que é fé, e aí vai desenrolar toda uma visão do Antigo Testamento de homens que desenvolveram a fé e viveram pela fé de uma maneira extraordinária. Sem fé é impossível agradar a Deus. Viva pela fé em Deus. Essa é a proposta dessa terceira divisão. E a quarta divisão está aqui, a prática da fé. 12:1 a 13:19, a prática da fé. Olha só, essa superioridade, né? O objetivo da fé, o desfecho da disciplina e as obrigações que a fé ela traz. Fixe os olhos em Jesus. Corra a corrida da vida com perseverança. Principalmente capítulo 12, versículo 1, diz que a gente tem que desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, e ele já está olhando dentro de uma proposta de corrida realmente, não é? Daquela época, e ele está dizendo, olha, há uma nuvem de testemunhas nos observando. E ele diz, olhe para Jesus, olhe para ele, fixe nele, porque quando você olha para Jesus, você vai sendo transformado, você vai sendo mudado, as coisas vão acontecendo de uma maneira totalmente diferente. E aí, então, nós pensando um pouquinho mais aprofundado, nós precisamos entender que essa superioridade de Cristo, Deus falou através de Jesus como sua revelação final aos homens. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, Jesus é o criador de todas as coisas, nele tudo se faz, né? Jesus é o sustentador de todas as coisas. Jesus é a exata imagem e representação de Deus. Jesus realizou a purificação dos pecados. Jesus é superior aos anjos, porque eles são os únicos seres criados cujo propósito é servir a Deus e servir aos santos. Enquanto Jesus é o único Filho de Deus, que é digno de adoração, louvor e honra. Ele é o próprio Deus. A gente precisa lembrar disso. Olha só, o autor admoesta firmemente contra o descambar da mensagem da salvação pela fé. Os crentes precisam prestar cuidadosa atenção à verdade. Além do mais, Cristo é superior ao homem imperfeito, porque ele é perfeito, tanto em sua divindade quanto em sua humanidade. Aqui trazendo a visão da união hipostática, as duas naturezas, né, a humana e a divina, mas não a pecaminosa. E aí nós entramos então nessa visão do Senhor Jesus, trazendo para nós esse poder. Ele é único, ele é verdadeiro, ele é o único que pode fazer todas as coisas. E aí a gente entende então por isso que ele vai falando sobre a superioridade da pessoa de Jesus Cristo, da qual nós falamos aqui. Nós temos que lembrar que esse livro vai citar muito de Levítico. Muitos sacerdotes que morrem faziam apenas intercessão temporária durante sua vida, era pecaminosa, tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, continuamente ofereciam sacrifícios pelo pecado do povo, ministrado por homens que tinham fraquezas e eram sacerdotes. Essa é a visão de Levítico, não é? Da proposta do Cordeiro. Agora, quando vem Melquisedeque, um único, mas vive para sempre, salva para sempre, intercede para sempre, sem pecado, santo, imaculado, inocente, fez um sacrifício suficiente de si mesmo por todos, uma vez por todas, não necessária várias vezes, não é? Ministrado pelo Filho de Deus como rei e sacerdote. Então, fazendo uma perspectiva aí passada e presente, a gente vê a diferença e a plenitude dessa visão na pessoa de Jesus Cristo. Ele é superior, seu sacerdócio é superior, sua ação, o seu poder é tremendo e maravilhoso. E aí nós entendemos então que além de ser superior, além do sacerdócio ser superior, nós vemos uma superioridade desse princípio aqui da fé. Não podemos aperfeiçoar, não podem purificar a consciência, só relembram a pessoa de seu pecado. Essa visão é a visão que a lei traz, porque só em Cristo Jesus, na nova aliança, as coisas vão começar a acontecer. Preste atenção. A antiga aliança, não é? Ela é um relacionamento com Deus apenas através do sacerdote, conhecimento de Deus através dos que ensinavam, provisão temporária pelos pecados. A nova aliança já é totalmente diferente. Na nova aliança, nós temos relação pessoal íntima com Deus, todos conhecerão a Deus, porque sua glória encherá a terra, provisão permanente pelos pecados, Jesus de uma vez por todas. E agora nós somos nação de sacerdotes, nós podemos ir direto a Deus através do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Aí nós percebemos que viver essa prática da fé, né, o autor ele já traz para nós essa parte, trazendo aí uma visão muito interessante. Olha só que coisa interessante. Por causa da pessoa e obra de Cristo na cruz, os crentes devem se aproximar de Deus com grande convicção e pela fé. Olha só, encorajar, fortalecer, estimular no amor que recebemos dele. E é incoerente para um crente continuar numa vida de pecado e incredulidade à vista de quem ele é em Cristo Jesus. A palavra de cautela é no sentido de não retirar-se da fé, mas de crer, experimentar a plenitude da salvação. Porque a salvação é algo completo e tremendo sobre as nossas vidas. E só Jesus pode fazer. Você é salvo, você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Então você pode viver algo totalmente diferente, não é? E essa superioridade sempre tem que ser pensada, né? A partir dessa fé verdadeira, genuína, poderosa, dessa ação. Você pode exercitar essa fé de maneira tremenda. Olha só, capítulo 12, em relação ao exercício da fé, os crentes devem correr a corrida da vida cristã com perseverança, concentrando-se em Jesus. Reconhecer os bons propósitos que existem na disciplina de Deus, resolver viver vidas piedosas, depender da nova aliança e não da antiga, renovar o serviço espiritual de Deus. Já o capítulo 13, olha só, ele traz para nós conselhos específicos acerca do relacionamento, de relacionar-se adequadamente com o outro, com os cristãos, da santidade do casamento, de estar livre do amor ao dinheiro, de estar contente com Cristo Jesus, de obedecer os líderes da igreja, do não negligenciar o fazer o bem e partilhar com os outros, de oferecer sacrifícios de louvor a Deus, de orar para outras pessoas, outros cristãos. Então a gente tem aí essa visão tremenda, não é, da parte de Jesus ter se entregado para que nós pudéssemos ser salvos e viver uma vida cheia de Deus. E aí, no capítulo 13, versículo 20 até o versículo 25, nós temos a bênção final de Hebreus, e uma das mais lindas e importantes de toda a Escritura, pois exalta a pessoa e obra de Cristo na cruz e nos crentes. Olha só, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Olha, esse livro de Hebreus mostra que Jesus Cristo sofreu os nossos sofrimentos. Ele entende aqueles que passam por esse sofrimento. Também fala sobre o trono da graça. Nós podemos achegar com sincero coração diante do trono da graça de Deus e receber a bênção em tempo oportuno. Então nós percebemos o quanto a pessoa de Jesus faz toda a diferença e é um divisor de águas dentro da nossa vida. Por isso ele trabalha essa ideia da superioridade de Cristo. Grave isso, guarde isso no seu coração. Olha só, Cristo é a exata representação de Deus. Cristo é a revelação final de Deus ao homem. Cristo é superior em sua pessoa aos profetas, aos anjos, ao homem, a Moisés, não é? Os crentes devem ter bastante atenção e não negligenciar a sua salvação. O homem foi criado para ter domínio sobre a terra. Na eternidade, o homem será maior e mais alto do que os anjos. Os anjos são os servos ministradores de Deus aos santos. Então aqui nós temos diversos ensinamentos que esse livro vai trazer para nós. E principalmente esses ensinamentos de uma fé verdadeira, genuína, provada, uma fé que age e reage. A fé é a certeza daquilo que esperamos, estar certos daquilo que não vemos. Pela fé, homens do passado obtiveram a aprovação em Deus. Então nós temos aí todo esse fechamento mostrando para nós essa visão de Hebreus, e eu espero que possa trazer para você essa visão e essa plenitude da superioridade de Cristo.